Beyoncé fez um pacto com o capeta? Existem boatos que dizem que ela fez um pacto com o capeta para poder ter uma ascensão mais rápida em sua carreira, para se tornar uma das pessoas mais relevantes do mundo e ganhar o status de lenda. Mas será que isso é verdade? Sim, existem boatos que são reais, mas a verdade vai muito além do que apontam as teorias da conspiração. Meu nome é Vitor Lima e você está no canal Vitoriano. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, dar novas sugestões de histórias para apresentar aqui e vamos lá! Antes de iniciar a contar a história da Beyoncé e como ela chegou a fazer essas consagrações e se tornar quem ela se tornou, eu quero iniciar falando sobre a história de uma pessoa muito importante para a vida da Beyoncé. O encontro delas foi assim muito impactante e que definiu como seria a vida das duas nos anos seguintes. E essa pessoa é a Aaliyah. A Aaliyah nasceu no dia 16 de janeiro de 1979, no Brooklyn, em Nova York. Ela foi uma cantora, atriz, bailarina e modelo. Começou a fazer aulas de canto desde muito nova, chegando a se apresentar na TV com apenas 9 anos de idade. Em 1992, ela conheceu R. Kelly, que escreveu e produziu as músicas para o primeiro álbum dela, que foi lançado em 1994, e atingiu muito sucesso. Só que essa parceria entre a Aaliyah e o R. Kelly fizeram surgir vários rumores de que eles estavam tendo algum tipo de relação amorosa. Lembrando que ele não, mas ela ainda era de menor. Nas entrevistas, os dois sempre eram questionados sobre o nível de intimidade que os dois tinham, né? Mas eles sempre negavam, obviamente, dizendo que eram apenas amigos. O R. Kelly disse que nunca mexeu com a Aaliyah, mas logo os dois foram vistos juntos. Para evitar que em um possível julgamento a Aaliyah prestasse depoimento contra ele, o R. Kelly se casou com ela quando ela tinha apenas 15 anos, enquanto ele já tinha 27. Eles conseguiram casar porque os documentos dela foram falsificados e na certidão de casamento ela foi registrada com 18 anos. A gente estava na estrada com a Aaliyah. No ônibus de turnê não tem espaços fechados. Você entra no ônibus e só tem beliches. Os beliches têm cortinas que você pode fechar de noite se não quer que alguém te veja dormindo. E aconteceu que a gente estava todos deitados nas camas. E aí foi... A cortina abria, todo mundo conversava e ria, a gente ficava tirando sarro um do outro. E eu acho que essa era a hora de pregar uma mesa. E a porta do ônibus escancarou. O que você viu? Coisas que um adulto não devia fazer com uma criança. O Robert estava transando com a Aaliyah. Você queria proteger a Aaliyah na época? Sente isso até hoje? Eu sinto isso até hoje. E é por isso que eu não consigo falar sobre isso. Ele destruiu muita gente. Destruiu muita gente. O segundo álbum da Aaliyah, lançado em 96, atingiu o primeiro lugar na Billboard Hot 100, mas dessa vez sem a colaboração do R. Kelly, nem na produção e nem nas composições. No ano de 2000, a Aaliyah atuou como protagonista do filme Romeu Tem Que Morrer, ao lado do ator Jet Li. O filme foi um grande sucesso de bilheteria e recebeu críticas mistas dos especialistas. Falando mais um pouco da carreira da Aaliyah, ela assinou contrato para entrar no elenco da sequência de Matrix, já tinha gravado mais de 80% de suas cenas e voltaria para a Austrália para concluir as filmagens no início de 2002. Também em 2002, 6 meses após o trágico acidente da Aaliyah, foi lançado seu segundo filme, A Rainha dos Condenados, que seria inicialmente lançado apenas em DVD, já que não previam bons resultados se o filme fosse para o cinema. Mas como a morte de artistas vende muito, né? A Warner mudou de ideia e fez a estreia do filme nos cinemas em memória a Aaliyah.
Durante a primeira metade do ano de 2001, ela começou a se preparar para o lançamento do seu próximo álbum, mas circunstâncias pré-determinadas mudaram a rota dos objetivos e sonhos da jovem e promissora Aaliyah. E essa circunstância se chama Beyoncé e Matthew Knowles. Nessa mesma época, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, Beyoncé estava em ascensão com seu grupo, né, o Destiny's Child, considerado um dos maiores grupos femininos musicais, o que mais vendeu, tendo como empresário Matthew, pai de Beyoncé, que sempre foi um homem muito competitivo e perigoso, que queria que sua filha fosse a número 1 dentro da indústria musical. Além dos rígidos treinamentos e horas de ensaios, o Matthew fez com que as meninas realizassem um ritual de consagração ao demônio. Inclusive a Beyoncé sempre foi uma entusiasta de assuntos relacionados ao ocultismo e misticismo, tendo realizado vários rituais para facilitar a conquista de seus objetivos. Mas todo ritual e pacto exige um sacrifício, e um deles faz com que a Beyoncé sangre. E ela usa esse sangue como oferenda ao demônio. As Destinies estavam assim percorrendo um caminho muito bom, elas estavam recebendo muito reconhecimento pelo trabalho delas, estavam tendo muito destaque, muitos hits. A Beyoncé, né, crescendo junto com o grupo, só que a Beyoncé e o Matthew... Gente, vamos fazer o seguinte, não vou mais chamar esse homem assim, eu vou chamar ele de Mateu para facilitar a minha vida. Então, a Beyoncé e o Mateu, eles queriam mais, eles queriam muito mais do que eles tinham naquela época. E eles estavam dispostos a qualquer coisa, inclusive de passar por cima de quem fosse necessário. E agora aqui, falando sobre a relação das duas, né, da Beyoncé e da Aaliyah, elas não eram amigas, mas elas se davam bem. Inclusive, a Aaliyah, ela era uma grande inspiração para a Beyoncé, né? As meninas do Destiny's Child receberam muito apoio da Aaliyah, elas abriram vários shows para a Aaliyah, né? E quando as meninas começaram a ter bastante destaque na mídia, né? Bastante sucesso, a Beyoncé e a Aaliyah até começaram a conversar entre elas, a combinar de em algum momento as duas fazerem música juntas, sabe? Começarem a fazer parcerias. As coisas entre elas começaram a mudar quando a mídia começou a comparar as duas, sabe? E eles começaram a criar uma rivalidade entre as duas e isso ganhou uma proporção tão grande que elas pegaram isso pra elas, sabe? Elas começaram a falar mal uma da outra, assim, nos bastidores, né? E assim, aberto, assim, pra grande mídia, ninguém sabia de nada, era só boatos, burburinho criado pela mídia, mas nos bastidores, realmente, as duas já não gostavam mais uma da outra, sabe? E até músicas foram usadas como indiretas, como, por exemplo, quando a Aaliyah lançou a música If Your Girl Only Knew. Desculpa se a pronúncia estiver errada, qualquer coisa me corrige. E depois do lançamento dessa música da Aaliyah, começou um rumor de que essa música havia sido lançada porque o Jay-Z ainda estava correndo atrás da Aaliyah. Mesmo estando namorando com a Beyoncé. E detalhe que eu esqueci de falar, né, pra quem não sabe, antes de namorar a Beyoncé, o Jay-Z foi namorado da Aaliyah. Um tempo depois, as Destiny's Child lançaram a música Bugaboo, que também começaram a considerar que fosse uma indireta pra Aaliyah e que fosse uma resposta para a música que a Aaliyah tinha lançado. Esses rumores de briga entre as duas ficaram ainda mais fortes quando fontes próximas a Beyoncé disseram que a Aaliyah tinha ligado várias vezes para Beyoncé ameaçando ela, mas, né, as duas nunca confirmaram nada e, né, mais uma vez só ficou nessa, sendo considerado apenas um boato, apenas um rumor. E a mídia continuou fomentando esse assunto a cada música que elas lançavam, inclusive quando as Destinies lançaram Nasty Girl, que também falaram que era uma indireta para a Aaliyah. Nessa mesma época em que estavam acontecendo essas tretas entre a Beyoncé e a Aaliyah, como eu falei, né, a Beyoncé era chegada nesses
nesses assuntos de ocultismo e tal. E ela frequentava muito uma cartomante que um dia alertou ela sobre uma mulher que estava impedindo seu total crescimento e que roubaria suas conquistas e destruiria sua vida se ela não fizesse nada. Para piorar essa situação e a paranoia da Beyoncé, teve uma noite que ela sonhou, ela teve um pesadelo em que ela estava sendo perseguida pela Aaliyah. E a Aaliyah, nesse sonho, né, nesse pesadelo, estava perseguindo a Beyoncé, e a cada passo que a Aaliyah dava, ela ficava cada vez maior, enquanto a Beyoncé ficava cada vez menor até ser esmagada pela Aaliyah. E ali no início dos anos 2000, assim como a Beyoncé, a Aaliyah também era uma das principais vozes do R&B, e a Beyoncé começou a considerá-la um obstáculo, alguém que poderia impedir o seu crescimento musical, considerando até que a Beyoncé ela já pensava em sair do grupo, sair das Destinies, e ela queria se lançar em carreira solo. Mas ela sabia que as comparações entre ela e a Aaliyah seriam inevitáveis. Essas brigas entre a Beyoncé e a Aaliyah, elas se intensificaram ali no final dos anos 90, e nesse mesmo período, em uma tentativa de fazer com que a Beyoncé crescesse ainda mais, o Matteo entrou, a partir de um convite que ele recebeu, para a seita dos Illuminatis. E nesse período que ele entrou na seita, ele descobriu que os Illuminatis estavam planejando ter um novo ídolo. Eles estavam, assim, em um projeto de pegar pessoas, assim, artistas famosos da música, para que fosse o novo rosto deles, sabe? Sabe essa cortina de fumaça que geralmente políticos criam para poder fazer com que a população se distraia vendo determinados assuntos enquanto aqui está pegando fogo? Então, é mais ou menos isso. Eles queriam ter um novo rosto para distrair a população, ter esse novo ídolo, e eles estavam cogitando muito que fosse a Aaliyah, considerando que a Aaliyah ela já fazia parte dessa organização, ela já era Illuminati. E então eles estavam assim realmente considerando que ela fosse a nova rainha da música, sabe? Anterior a Aaliyah, a rainha tinha sido a Madonna, né? Até hoje ela tem esse título. A Madonna, ela fez parte, né, dos Illuminatis, só que ela foi um projeto que não deu certo. Eles ali investiram nela, fizeram com que ela se tornasse rainha, só que a Madonna ela sempre teve esse espírito muito rebelde, sabe? Ela queria fazer o que ela queria fazer e pronto. E daí eles estavam nessa nova fase de escolher uma nova imagem para esse novo projeto, essa nova fase deles. Outro nome que também foi cogitado nessa época para ser o escolhido, né, como ídolo mundial foi o nome da Britney Spears. Só que assim, os Illuminatis, eles têm olhos e ouvidos em quase todos os lugares e eles sabiam desde o final dos anos 90 que o pai da Britney poderia ser um problema, pois ele apresentava um comportamento muito egoísta, ele não pensava no coletivo. Tudo o que ele faz é para benefício próprio. E mesmo os Illuminatis tentando dominar o mundo, todas as ações deles são pensadas no benefício do grupo. E por isso Britney acabou sendo descartada de ser escolhida como novo ídolo mundial. A Britney nesse período, nossa, ela, sem a menor sombra de dúvida, ela era o maior nome do pop. Ela foi uma menina assim, com muito potencial, só que infelizmente ela sofria uma influência negativa do pai dela. E então realmente ali, depois de um tempo decidindo quem seria esse novo rosto, os Illuminatis, decidiram que seria a Aaliyah. Então eles começaram a planejar toda a carreira dela, já tinham álbuns pra frente, como que eles iam abordar a imagem dela. Além da música, eles planejavam lançar ela no cinema, por isso também que ela já tinha contrato, né, teve esses primeiros filmes, né, ali com o Jet Li, depois sendo protagonista sozinha do filme, né, como a Rainha dos Condenados. Já estava entrando ali para o Matrix, que é um dos maiores acontecimentos do cinema. Ela também já estava ali cotada para participar do filme, tendo uma personagem importante dentro do filme. E que assim, eram ensaios que a Aaliyah estaria fazendo para que no futuro ela pudesse ter ainda projetos maiores e ela influenciando ali fortemente
o mundo inteiro. Além da música e do cinema, os Illuminatis ainda previam coisas, tipo, além para a carreira dela, que coisas assim que nem tinham sido lançadas ainda, como as redes sociais. Eles já planejavam isso, como Facebook, Orkut, Instagram. Eles já viam ela também dominando essas redes sociais, e sim, o desenvolvimento de todas essas redes sociais, quem estava e ainda está por trás de tudo isso são os Illuminatis. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga aqui algum vídeo específico sobre qualquer coisa, qualquer um desses assuntos que eu tenha falado, como, né, a escolha da Madonna para ser o ídolo, né, dos Illuminatis, né, como rosto para a influência dos jovens do mundo inteiro, ou como eles desenvolveram também como eles pensaram no desenvolvimento das redes sociais, qualquer coisa aqui que eu fale nessa história e que vocês queiram que eu traga em outro vídeo, pode me falar aqui nos comentários que eu posso trazer, tá bom? Mas continuando a história, vendo tudo isso que eles estavam planejando para Lia, e ele enxergou que estava errado, né? Era a Beyoncé que tinha que estar nesse lugar. Então ele começou a planejar como ele poderia fazer isso. Conversando com a Beyoncé, o Matteo decide colocar um espião infiltrado na equipe da Lia, e ele consegue o contato de um rapaz chamado Julius, e esse rapaz viaja até Bahamas para se encontrar com a Lia, que lá ela estava gravando um clipe para o próximo álbum que ela iria lançar. E no final do dia, a Lia vai pro hotel para descansar junto com a equipe dela. E enquanto isso, o Julius ele vai para um bar se encontrar com um antigo amigo dele. E assim, esse amigo dele era o piloto que iria pilotar o avião da Lia, que a Lia iria viajar na manhã seguinte para a Flórida. O nome desse piloto é Luiz Morales. E sabendo dos vícios do Luiz, o Julius fez com que esse piloto consumisse álcool e drogas a noite toda para que, durante a viagem de avião, ele estivesse cansado. E o Julius conseguiu realizar esse plano de deixar o piloto alterado muito bem, porque ele não encontrou com o Luiz Morales do nada, por acaso. Porque foi o Julius que conseguiu fazer com que o Luiz Morales fosse o piloto do avião que a Lia iria viajar. Ele já conhecia o Luiz há muito tempo, sabia quais eram os pontos fracos dele, sabia que ele podia usar esses pontos fracos para causar um acidente, então foi assim um plano perfeito. Inclusive foi tudo tão bem amarrado que o Luiz ele não tinha nem as horas necessárias para pilotar avião, ele não tinha nem completado o curso, e mesmo assim o Julius conseguiu fazer com que ele fosse o piloto escolhido para fazer aquela viagem. Antes de finalizar a história, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todo o meu conteúdo, e deem sugestões de histórias que vocês querem ver por aqui. Pode ser nomes de pessoas famosas, contextos, acontecimentos memoráveis, assuntos relacionados a teorias da conspiração, OVNIs, magia, qualquer coisa que vocês achem que pode ser interessante, tá bom? Continuando, enquanto o Luiz Morales se distraía no bar, o Julius ligou para a companhia aérea que iria disponibilizar o avião para a viagem da Lia, e o Julius pediu que eles carregassem o avião, né, carregassem mais equipamentos para o avião. Só que assim, esses equipamentos que ele disse que eram da equipe da Lia, na verdade não eram. Ele que enviou aqueles equipamentos a mais porque ele tinha intenção de sobrecarregar o avião e assim ter mais facilidade para que um acidente acontecesse. Então, depois de tudo feito, tudo já estava preparado para que um acidente acontecesse, e pela manhã, para fechar com chave de ouro, o Luiz Morales, ele estava completamente embriagado, completamente drogado, ele não tinha descansado, não tinha dormido, e ele foi direto para o trabalho e, assim, completamente irresponsável. Durante essa última semana antes da viagem da Lia, foi uma semana bem estranha para ela, porque todas as noites ela teve pesadelos. Durante toda a semana ela teve sensações assim muito estranhas, sabe? E na última noite dela, antes de viajar, também não foi diferente. Ela teve muitos pesadelos, inclusive ela sonhava com a própria morte. Mas assim, ela achou que era só bobagem e ela se arrumou, foi viajar para compensar o cansaço dela, que ela não estava dormindo direito há uma semana.
ela tomou alguns remédios para dormir e foi viajar. Então, no dia 25 de agosto de 2001, Ali e sua equipe saem das Bahamas com um avião de pequeno porte com destino à Flórida, e enquanto a Lia dormia, logo após a decolagem, o avião caiu, matando todos que estavam a bordo. In August that year, after wrapping filming of a music video in the Bahamas, Aliyah and a few of her record company colleagues boarded a twin-engine Cessna plane to fly to Florida. The plane had barely taken off when it came crashing down 200 meters from the airway. Aliyah died from severe burns and a blow to the head, along with every other passenger in the plane. An investigation found that the plane was carrying far too much cargo and that the pilot, who had obtained his license falsely, had alcohol and cocaine in his system. As tributes poured in, her single Rock the Boat became a posthumous hit, reaching #2 on Billboard's R&B singles chart. Rap star Missy Elliott also featured images of her in her video for Takeaway. Aliyah was buried after a Catholic funeral in Manhattan, and at the premiere of Queen of the Damned the following year, her brother Rashad paid tribute to the life of his multi-talented late sister. Com o sucesso da missão, Julius foi contratado como guarda-costas de Beyoncé, além de ser o chefe da segurança da família Carter e acompanhar Beyoncé em todos os lugares. Depois do assassinato da Aaliyah, os Illuminatis eles precisavam de um novo rosto, de uma nova cantora que fosse a imagem de um novo ídolo para uma nova geração que tivesse o potencial para causar um grande impacto cultural. Ou seja, eles precisavam de uma nova rainha da música, e o Mateu, obviamente, escolheu a própria filha, a Beyoncé, né, para fazer parte disso, para ser a escolhida. E depois de um longo tempo sendo observada por essa seita secreta e passando por testes dele, ela foi escolhida como o novo rosto, a nova cantora que eles iriam apostar todas as fichas nesse plano de continuação da dominação global deles. E assim, a Beyoncé começou a fazer parte dos próximos objetivos, dos novos planos dos Illuminatis. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todo o meu conteúdo. E não esqueçam que isso aqui é uma fanfic, como vocês podem ver pelo título desse vídeo. Eu mesmo não acredito em uma palavra do que eu disse. Então, se vocês estavam procurando pela verdade, vieram ao lugar errado.